Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos, e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares exporá as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Muito bem, amigos, de volta ao curso Fé. Estamos no módulo 1, Determinação, e nós estamos na lição de número 35, cujo título é As Tentações. Nós estamos dessa maneira aprendendo um pouco mais sobre a arte do diabo em nos derrubar, a maneira dele se aproximar de nós para nos fazer presa sua, e nós temos aprendido que a palavra do Senhor Deus, ela tem para nós tudo aquilo que nós precisamos. E nós sabemos que a tentação ela é uma indução para o mal por sugestões do diabo ou da sensualidade. A Bíblia fala muito sobre tentação. E a Bíblia até nos orienta a orarmos para não cairmos em tentação. Há pessoas que parecem que gostam de brincar com fogo. Elas não se dão conta de que a tentação já é uma aproximação do mal. E como é que eu faço para não cair em tentação? Se firmar na palavra de Deus, se estabelecer na palavra e nunca desligar-se da palavra de Deus. Porque quando nós saímos da palavra, nós desligamos a palavra, é como se nós estivéssemos num quarto e desligássemos a luz. As trevas viriam e as trevas estariam ao nosso redor. Quando a gente sai da palavra de Deus, a gente desliga a luz. A gente passa para um ambiente onde as trevas reinam. E olha, toda vez que uma pessoa estiver onde as trevas reinam, essa pessoa terá problemas na vida. Hoje nós vamos estudar a parte 3. O título é A Tentação de Davi. Davi foi um homem que Deus disse que havia achado ele segundo o seu próprio coração. Mas o Davi teve um problema sério na vida. Está escrito no segundo livro de Samuel, capítulo 11, do versículos 2 e 4. Eu queria estudar com você, segundo Samuel 11, versículos 2 e 4, porque há muita coisa aqui que nós precisamos ver. É uma tentação, uma coisa séria, foi uma mácula na vida de Davi, ele sofreu por causa disso, e toda pessoa que se submete à tentação também sofrerá. O preço que se paga por aceitar a tentação é grande demais. E o bom é que se não tenha nada que pagar. Capítulo 11, de 2 Samuel, versículo 2 e 4, diz assim: E aconteceu que à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, viu do terraço uma mulher que estava se lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filho de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela a ele se deitou com ela, e já ela tinha se purificado a sua imundice, então voltou ela para sua casa. Vamos ler também 1 Crônicas 21:11, que faz esse mesmo relato. 1 Crônicas 21:11. Imagine você, Davi, hein?
o homem segundo o coração de Deus, chegou a esse ponto de permitir que o diabo o tentasse. Bom, essa outra tentação de 1 Crônicas não é propriamente a Betseba, é uma outra tentação que Davi teve. Ele enumerou o povo, eu vou explicar daqui a pouco isso. Vamos voltar então para 2 Samuel, para que nós possamos ver esse caso. O versículo 1 diz assim: aconteceu que, tendo decorrido um ano, no seu tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Aqui nós vemos que já havia uma queda em Davi. Havia naquela época, uma época do ano, em que os reis saíam para combater uns com os outros. E aí eles tomavam um pedaço do reino do outro, venciam, e Davi era um rei exemplar, um homem que veio do nada. Ele era um simples pastor de ovelha, garoto ainda, quando Golias desafiava Israel, e o Davi foi enfrentar Golias, se ofereceu, não queriam, e ele insistiu e permitiram que ele fosse. Enfrentou Golias. Inclusive a vida de Davi é rica de detalhes. Talvez um dia a gente faça um estudo aqui só sobre os pontos salientes da vida de Davi. Você vai ver que realmente era uma pessoa que andava segundo o coração de Deus. Andou durante muitos anos, mas teve um dia que ele naufragou. Os homens de Deus, as mulheres de Deus hoje, devem ficar sempre de orelha em pé. E nunca permitir que esse dia chegue quando elas neguem a palavra de Deus, quando elas fracassem, quando elas aceitam a tentação. Essas pessoas devem, toda vez que o diabo vier lhes tentar, elas devem se levantar e dizer na cara dele: eu não vou lhe obedecer, eu não vou lhe permitir fazer isso comigo, porque eu sou de Deus e em nome de Jesus eu não traio meu Deus. Davi deveria ter feito isso. Ele era de Deus, foi chamado pelo Senhor, foi colocado como rei na terra de Israel, teve muitas batalhas, muitas lutas, e Deus provou que estava com ele. E ele provou que era de Deus. Olha, teve oportunidades que o Davi poderia ter agido em causa própria e poderia ter feito algo que até desagradasse o coração de Deus. Uma certa vez ele estava escondido numa caverna, porque o rei era Saul, e Saul queria matar-lhe. O Saul respirava a morte contra Davi. Mas o Davi tinha temor de Deus, porque Saul era ungido do Senhor. Ele foi ungido como rei. E o Davi se escondia dele. O Davi estava numa caverna e saiu procurando, e o Saul teve uma dor de barriga tremenda. E o Saul então foi aliviar o ventre. E entrou naquela caverna. E ele usava uns vestidos longos, tal. O Davi foi, podia ter chegado e apunhalado Saul. Talvez a dor ali, o problema que ele estava era tão forte, que ele nem ouviu o barulho do Davi vir, ou o Davi era muito capacitado. O Davi veio e cortou um pedaço da roupa de Saul. E depois provou que só não o matou porque não quis. Realmente ele não estenderia a mão para o ungido do Senhor. Apesar de Deus já ter reprovado Saul e Deus já ter eleito ele como rei, mas não era a hora dele tomar posse. E ele esperou pacientemente. A maioria dos salmos que nós temos na Bíblia foi Davi quem compôs. Era um homem que andava com Deus. Mas chegou essa época, a época da guerra. Esse ano Davi não foi. Deveria ele, como rei, estar na linha de frente, estar cuidando, mas ele pegou o Joabe e os seus grandes guerreiros e enviou para lutar. E ele ficou em Jerusalém, numa boa. Era mais cômodo, melhor ficar em Jerusalém do que se envolver numa batalha tremenda lá nos campos. Muito bem. Estando em Jerusalém, ele poderia então estar se consagrando e orando para o povo. Mas veja o que aconteceu. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito. Enquanto os seus soldados guerreavam, matavam e alguns eram mortos, Davi estava dormindo. Estava completamente alheio do que estava acontecendo com Israel. Do perigo que Israel passava e do perigo que ele passava.
No mínimo deveria estar orando, buscando a Deus, suplicando pelos seus soldados, meditando na palavra de Deus. Ele foi dormir à tarde. E quando ele se levantou, diz a Bíblia Sagrada, que ele foi passear pelo terraço. Não tinha nada que fazer. Israel estava numa paz, né? Paz nada, estava em guerra. Então ele, ao invés de estar pedindo a Deus para fortalecer os soldados e tal, ele foi passear. Não tinha nada que fazer, estava à toa, e este é o perigo. Há um grande perigo quando o cristão fica à toa. Mas se ele não tem nada que fazer, tem. O cristão, ele é um soldado em batalha. Nós somos soldados e estamos enganjados numa guerra. Nós não podemos permitir, e isso em hipótese alguma, que o inimigo, por qualquer razão, ele nos vença. Se nós não temos nada que fazer, se achamos que não temos nem que nos consagrar, que fazer uma oração, e olha, tem tanta coisa que precisa de oração. Uma das orações que poucas pessoas fazem, e Jesus mandou que nós fizéssemos, é o seguinte: Jesus disse, olha, a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E poucas pessoas fazem essa oração. Não, isso é para os líderes das igrejas. Eu não vou aqui agora ficar me preocupando. Não, todo cristão deveria orar. Pessoas que estão vivendo em cidades onde não há uma igreja de poder, deveriam se reunir. Não, nós vamos orar para Jesus mandar um servo dele aqui, mas ele mandar aquele que vai nos ajudar. Ou então, orar por aqueles que estão fazendo a obra de Deus. O cristão, quando ele está à toa, ele corre um grande perigo. Há tantos hospitais, pessoas internadas que nem os parentes vão ver, pessoas que não têm, mas a ciência não pode fazer mais nada por eles. Os filhos de Deus deveriam ir fazer uma visita, mas eles estão muito ocupados. Eles precisam passear pelo terraço. Eles precisam descansar um pouco. Como que, se eles não conhecessem a palavra que diz que nos resta um descanso? Um dia nós entraremos no descanso do Senhor, mas eles bancam o bovo. O diabo não descansa, mas ele descansa. Então Davi almoçou, comeu bastante, foi fazer a sua cesta. Depois que descansou, levantou-se e foi passear pelo terraço. E quando ele está passeando, veja o que aconteceu. E do terraço viu a uma mulher que estava se banhando. Era uma senhora que não tinha muito juízo, porque ela deveria estar no seu banheiro, dentro de sua casa, e ela, não sei se era já para tentar o rei, era muito formosa ela, estava lá se banhando e o rei viu. Mas viu por quê? Porque ela estava se banhando de porta aberta, mas ele não deveria estar no terraço. A nação não estava em guerra, pelo menos orando, mas ele foi procurar novidades. E ele viu que ela estava se banhando. E era esta mulher muito formosa à vista. Olha o que o diabo fez. Primeiro ele viu a mulher se banhando. Bom, deveria ter respeitado, no mínimo, o seu Deus que estava consigo. Ela está se banhando, ela é sem juízo, virasse as costas e fosse embora. Mas ninguém faz isso, mas faz. O que é de Deus faz. Veja o José do Egito. Foi vendido como escravo lá para cá do faraó, do Potifar. A mulher do faraó colocou os olhos nele, viu que ele era formoso e o agarrou. O José do Egito largou a capa com ela e saiu correndo. Ela inventou uma mentirada, ele foi parar no calabouço, pagou caro pela mentira da mulher, mas depois Deus o promoveu e ele chegou a primeiro-ministro do Egito, o maior império daquela época. Davi, a mulher está tomando banho, o Davi devia deixar, disse, não, isso aí é uma mulher sem juízo, mas ele foi observar. Esse é o problema de muitas pessoas.
Tarde da noite tem um filme imoral, uma novela imoral, e eles estão ali observando. É a vizinha que observa o vizinho, é o vizinho que observa a vizinha. É o colega, é o professor que observa a aluna que observa o professor, e por aí fora vai. E quando ele observou, ele viu que ela era muito formosa à vista. Então a tentação foi no físico e agora já entrou na mente. A mente dele desenhou a mulher e ele a desejou. E vamos ver o que aconteceu aqui. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela. E dessa maneira Davi pecou. Quando ele viu, deveria ter virado as costas, foi observar tentação na mente, e no espírito já concebeu um pecado. Escuta, vem cá, meu filho. Quem é aquela senhora que mora em tal lugar? É Batseba? Vá buscá-la, por favor. E chegaram lá, quem sabe ela já sabia, ela já estava preparada para aquele convite. Porque ela sentiu que alguém estava observando, e ela não correu, não se escondeu. E ela deve ter provocado ele bastante. E ele já na carne, manda chamá-la, tem um caso com ela. E desta maneira, se você ler mais um pouco, que não é o nosso caso aqui, você vai ver que o Davi ficou chateado. O marido dela veio a Jerusalém, era um homem fiel a Deus. Não vamos estudar todo o caso aqui, isso daria uma mensagem tremenda. Tão fiel esse homem era que ele nem foi à sua casa, ele ficou junto com os servos do rei, porque ele disse, isso merece até ter lido aqui, que contasse, tal, deixa eu pegar aqui. E o Davi, então, esse Urias, que era o marido, e vindo Urias, pois a ele, versículo 7, perguntou Davi como ficava Joabe, como ficava o povo que ia à guerra. E disse depois Davi a Urias, desce a tua casa e lava os teus pés. Saindo Urias da casa real, logo atrás dele saiu uma iguaria do rei. Mas antes de Urias entrar, ele veio e ficou no meio ali, não chegou à sua casa. Eu não poderia ir na minha casa enquanto Israel está em batalha, está em guerra. Era um homem fiel. O que fez Davi? Pela própria mão de Urias, ele escreveu uma carta, mandou para Joabe e disse, olha, chegando aí, você coloca Urias na linha de frente, na pior das batalhas, porque esse homem não deve ver. Urias, tão fiel, não abriu a carta, entregou, foi para a frente de batalha, foi morto e chegou a notícia a Davi. Você viu o que é capaz de fazer uma pessoa quando aceita uma tentação? Era um simples olhar. Ao invés de estar com o povo na guerra, almoçou bastante, foi dormir, foi passear. Viu, deveria ter tirado os olhos. Continuou, desejou, adulterou, consumou o pecado e agora participa de um crime de sangue. De uma manobra suja, ele faz com que o marido seja morto. E Deus, missionário, onde está Deus nessa situação? Você pode ler o livro de 2 Samuel, capítulo 12, que o profeta Natã repreendeu a Davi. E daquele caso dele com Batseba, nasceu uma criança, e esta criança veio a falecer. Deus não deixou que ela vivesse. Era o fruto do pecado. O Davi orou, o Davi suplicou, ele se humilhou, ele se arrependeu, e o não... Você merece, você precisa ler depois para você ver toda essa história. Os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel devem ser lidos para que você possa ver como é que Deus agiu naquela situação. Deus não foi, vamos dizer assim, passou a mão na cabeça de Davi, ele teve a sua consequência, ele pagou por seu erro. Resultado de tudo isso, tentação deve ser evitada. Quando a pessoa aceita a tentação, ela vai pagar caro. Davi pagou caro. Davi teve essa mancha em sua vida, que não deveria ter. Se você já teve alguma mancha, peça perdão a Deus em nome de Jesus. E se você não teve, proponha, eu nunca vou ter. Eu vou andar de cabeça erguida até o último dia da minha vida.
Eu vou servir ao Senhor e não vou permitir que o diabo me vença. Amém? Passemos para a outra parte.